Nós gostaríamos de convidar as crianças a virem até aqui à frente. A igreja abrir sua Bíblia, suas Bíblias, no livro de Atos. Deixa aberto em Atos, no primeiro capítulo. Vamos orar para as nossas crianças? Vamos fazer silêncio. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por o imenso privilégio de estar na tua casa, pelo imenso privilégio de prestar culto a ti. Te agradecemos por essas crianças e te suplicamos pelas tuas bênçãos sobre a vida delas. Cuide-nos desses corações tão pequeninos ainda, tantos, sem ainda o entendimento da razão daquilo que te agrada e que te desagrada, mas que tu prepares desde agora esses corações para que quando venham a entender a diferença disso, possam sempre desejar cada vez mais te agradar e fazer o teu querer. Sobre essas professoras, dispensa também o teu favor, a tua unção, a tua sabedoria, a melhor forma de passar o Evangelho do teu Filho Jesus a estas crianças. Pedimos isso e suplicamos por nossas vidas aqui, nos desafios e fale aos nossos corações de uma forma muito especial. Eu peço isso a ti no nome santo de Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Atos. Nós não vamos ler um texto apenas, um texto unicamente, mas passear em alguns textos do livro de Atos, até um determinado momento. Esses textos eles vão aparecer na projeção. Depois disso, eu estarei aqui abrindo esses outros versos na Bíblia. Gostaria que você pudesse dar uma olhada rápida para esse nosso banner, o tema anual, onde tem esses 5 E's que nós temos conversado sobre eles durante esse mês. Queria perguntar a você, se você olhasse para um destes 10 aí. Você não olha mais para esses 10, até porque você não vai conseguir. Agora vai. Ou então olhe rápido. Se fosse escolher um destes 10, para em apenas 5 segundos, muito rapidamente, você dizer o que é que esse E significa. Quantos aqui escolheriam o E de evangelizar? Você pode ser sério, levante sua mão. Eu imaginei que mais levantariam. Todavia, uma quantidade razoável. Destes que levantaram a mão e escolheram de imediato o E de evangelizar. Foi muito rápido. Vamos agora tentar manter um pouco a calma. Nada do que fizermos ou deixarmos de fazer vai ajudar nisso aí, vai fazer com que a energia volte ou acabe novamente. Nós temos algumas músicas de emergência, tem umas cordinhas aí quebradas, você que está atrás pode buscar, que a coisa já vai melhorar um pouco. Isso vai nos dar um pouco mais de trabalho, mas com calma nós conseguiremos chegar lá. Todavia que muitas pessoas escolheram o E de evangelizar, mas se pudesse em alguns rápidos segundos dizer o que é que este E significa. Talvez seja de fato o E mais fácil de se explicar
O que é que ele simboliza? Evangelizar, prontamente, todos nós bem podemos responder que evangelizar é pregar o Evangelho. Fato muito simples de dar um sentido, ou de dar um significado, um conceito ao que é evangelizar. Contudo, me parece que a prática deste não é tão fácil quanto descrevermos o que ele significa. Você pode pensar aí para você, nós que levantamos a mão porque escolhemos esse de evangelizar, qual foi a última vez que nós evangelizamos alguém? Eu não estou falando aqui da última vez que você entregou um panfleto, um folheto evangelístico a alguma pessoa. Mas, de fato, qual foi a última vez que você falou do Evangelho, que você pregou o Evangelho de Cristo Jesus a alguém? Talvez pode fazer muito tempo. Ou talvez, ainda se você for muito sincero, pode acontecer de você nunca ter evangelizado alguém. Mas descrever o que é evangelizar é algo muito simples, é algo muito fácil de se fazer. E por que então a igreja como um todo, a igreja evangélica como um todo, não tem evangelizado, ou pelo menos não tem evangelizado como deveria evangelizar? Há um censo do IBGE, não um órgão evangélico, não um órgão cristão, mas o IBGE levantou um censo e ano passado eles informaram e disseram que a média, a estimativa deles era que no ano de 2015 a população evangélica no Brasil estivesse alcançando os 25% da população. Seria algo em torno de 50 milhões de crentes em 2015 no Brasil. E às vezes eu paro para me perguntar onde estão ou o que de fato estão fazendo esses 50 milhões de crentes nesse país. Será que de fato esses 50 milhões de crentes eles têm evangelizado como deveriam evangelizar? É interessante, se você leu, nós temos pedido para você ler o livro todo de Atos desse mês. Se você leu, já leu, ou está lendo, você vai perceber que começa ali o livro de Atos, a igreja primitiva começa com uma conversão de 3 mil homens, 3 mil pessoas na pregação de Pedro. E depois daquilo ali, as conversões elas vão sendo grandes também. Há conversão de 2 mil pessoas e por aí vai. Então, guardadas as devidas proporções, se talvez nós tivéssemos o mesmo afinco que aquela igreja, que aqueles crentes tinham lá na igreja primitiva, de pregar o Evangelho, a lógica é que hoje nós fôssemos muito mais do que 50 milhões de crentes no Brasil. O que é que nós temos feito, ou o que é que a igreja evangélica tem feito, que não tem evangelizado da forma que deveria? Será que porque não sabe evangelizar, não sabe o que pregar, não sabe o que falar, não sabe o que oferecer às pessoas aí fora? A igreja ela foi instituída por Cristo para crescer e crescer em número. E é muito claro quando nós paramos para ler as Escrituras, nós percebemos isso. Já lemos um texto hoje onde Jesus convoca não só os discípulos, mas a todos os crentes, e a mim e você hoje, a ser testemunha dele onde quer que nós estejamos. E naquele tempo aos discípulos ele disse: olha, vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Com isso Jesus estava dizendo: eu quero que a igreja cresça em número. É muito claro entendermos isso. Então, o intuito da igreja, o objetivo da igreja deve ser sim crescer em número, e eu creio que todos concordam com isso. Mas nós temos crescido de fato em número, e esse crescimento deve ser de fato só em número, ou deve ser um crescimento quantitativo e, como alguns dizem, um crescimento também qualitativo. Visto que muitas vezes as igrejas por aí têm se enchido, os templos têm se abarrotado, porém de pessoas que oscilam muito em suas frequências, oscilam muito no seu compromisso com essas igrejas. Um fato muito fácil de se perceber isso é quando nós analisamos os rolos, chamados rolos de membros das igrejas, e conversamos diariamente com vários pastores.
E isso é um problema generalizado dentro da igreja. Os halls de membros estão muitas vezes abarrotados, cheios de pessoas, de nomes. Porém, quando nós vamos olhar as frequências nos cultos e nas programações, é algo totalmente divergente, é algo totalmente diferente para que aquele hall mostre. Isso significa que muitas pessoas têm entrado aqui na igreja, entrado nas igrejas por aí afora, têm passado a se tornar membros das igrejas. Porém, o que nos leva a crer é que muitas vezes são pessoas que não se converteram de fato, que não são crentes de fato. E logo depois de algum tempo, essas pessoas desaparecem, somem, não estão mais em igreja alguma, e os seus nomes estão lá, postando como membros dessas igrejas. Se assim acontece, se pessoas têm entrado, têm chegado às igrejas e logo têm saído, que tipo de evangelho é esse que tem sido pregado a essas pessoas que não têm de fato transformado a vida delas, a ponto de fazer com que elas continuem firmes no evangelho, firmes nas suas igrejas, nas igrejas das quais elas fazem parte ou passam a fazer parte? Eu queria que nós olhássemos hoje para a igreja de Atos, para aquela igreja primitiva, e víssemos alguns aspectos de como aquela igreja encarava a evangelização, de como aquela igreja encarava a tarefa de evangelizar, de pregar o evangelho. E em primeiro lugar, o primeiro aspecto que eu gostaria de ver, você não precisa ler, abrir sua Bíblia, isso vai trazer um pouco de dificuldade, mas eu vou estar lendo os versículos, os irmãos prestem atenção. Um primeiro aspecto que aquela igreja, que aqueles crentes tinham em mente em relação à tarefa de evangelizar, é que eles tinham em mente que aquilo, a evangelização, era um chamado para todos os crentes. Era um chamado geral para todo crente da igreja de Atos, ou todo crente que vivia naquela época. Você pode perceber como no início do livro de Atos, nós vemos os apóstolos pregando e pregando muito o evangelho. Isso é fato. Mas eu gostaria de olhar alguns textos onde nós vamos perceber que essa realidade ela vai começar a mudar e vai mudar completamente. Vejamos algo que acontece em Atos, capítulo 6, os versículos de 1 a 6, observe o que nos diz a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço da distribuição. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, a toda a igreja, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Elegeram também a Filipe, Prócoro, Nicandor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aqui foi percebida a necessidade do trabalho dos diáconos naquela igreja. E por uma deficiência que estava acontecendo nessa área, no trabalho do diaconato, E nós vimos aqui que homens foram designados para este trabalho, 7 homens foram designados para este trabalho social, vamos dizer assim, daquela época, daquela igreja. Dentre eles, nós vamos ver Estevão e Filipe, se você prestou atenção. 2 deles eram Estevão e Filipe. Agora, passemos um pouco mais adiante, na passagem ainda do capítulo 6, os versículos de 8 a 10, observe o que Lucas nos diz, o que Lucas relata. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiram com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava.
nós vemos aqui Estevão pregando o Evangelho de Deus. Se passarmos algumas páginas para o capítulo 8 de Atos, os versículos 5 e 6, observe o que nos diz. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Depois você pode ler a partir do versículo 25, ainda nesse capítulo 8, para você ver o que Filipe fazia, o que Filipe fez. Lembre-se, estes dois homens, eles tinham sido encarregados do serviço social da igreja. Aqueles dois homens tinham sido empossados como diáconos daquela igreja primitiva. Mas aí então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que eles estavam agora pregando o Evangelho por onde quer que eles passavam. E aí então, talvez você pode dizer, não, mas aí diácono é um cargo de liderança dentro da igreja, então eles deveriam sim pregar o Evangelho, isso era a obrigação deles, pregar o Evangelho, eles não estavam fazendo mais do que a sua obrigação. Então eu gostaria de ler algo que acontece no início da perseguição à igreja, um texto que nós lemos aqui hoje também. No capítulo 8, os versículos de 1 a 4, observe o que nos diz lá. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, versículo 4, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Não eram mais os apóstolos que estavam pregando agora o Evangelho, mas nós vimos aqui que todas aquelas pessoas, exceto os apóstolos, saíram fugindo das perseguições que estavam sofrendo e saíram pregando o Evangelho por onde quer que passavam. Não era mais agora um apóstolo, não era mais agora um diácono, um líder da igreja, mas eram pessoas comuns, crentes membros da igreja comuns, que estavam sendo perseguidos e pregando o Evangelho por onde quer que eles passassem. Atos no capítulo 11, versículos 19 e 21, também nos fala sobre isso. Crentes, irmãos da igreja, pregando por onde quer que andassem, por onde quer que eles passassem. Será que você entendeu o que é que estava acontecendo aqui? O texto de Atos nos diz que todos, exceto os apóstolos, estavam pregando por onde quer que passavam. Meus irmãos, a perspectiva do início de só os apóstolos pregarem havia mudado e mudado completamente. Alguns se dedicavam de uma forma mais direta, de uma forma mais incisiva, mais exclusiva à pregação, porém todos se dedicavam à pregação do Evangelho. Alguns ensinavam e pregavam, mas todos pregavam o Evangelho de Cristo por onde quer que passassem. Não era tarefa de alguns. Veja que interessante o que acontece em Atos, capítulo 4, quando há o relato de quando Pedro e João eles estavam presos perante o Sinédrio. O Sinédrio havia capturado a João e a Pedro. Eles foram muito ameaçados por aqueles líderes do Sinédrio. E após eles serem soltos por aqueles líderes, eles não encontraram os dois motivos para castigá-los e para prender, e tiveram que soltar os dois. E quando eles são soltos, aqueles dois eles vão até se encontrar com os outros crentes da igreja e vão dizer para aqueles crentes o que eles haviam passado lá no Sinédrio. Eles chegam para aqueles crentes e dizem: olha, nós estávamos no Sinédrio, nós fomos ameaçados de morte, nós fomos ameaçados de ser presos, e eles estão querendo acabar com as nossas vidas por causa da pregação do Evangelho. Sabe o que é que aqueles crentes fizeram quando souberam disso? No capítulo 4, os versículos 29 e 31 nos mostram. Agora, Senhor, aqueles crentes começaram a olhar dizendo: agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças daqueles do Sinédrio. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. No versículo 31 ele diz: tendo eles orado, prendeu o lugar onde eles estavam reunidos
todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas Pedro e João chegam lá dizendo que eles estavam sendo perseguidos pelo Sinédrio, pela liderança judaica. E aqueles irmãos, aqueles crentes, o que eles fazem? Eles oram a Deus, pedindo que Deus desse intrepidez a eles, para quê? Para continuar pregando a palavra de Deus. Souberam de ameaças que estavam sofrendo por parte do Sinédrio, mas pedem a Deus intrepidez e coragem para continuar pregando a palavra de Deus. Observe que eles oram dizendo: Senhor, ouve a nossa oração, concede-nos intrepidez. E a oração, a forma deles orarem é dizendo Deus soberano. Eles usam uma expressão no grego que quer dizer Senhor soberano, uma palavra que é usada para designar uma autoridade total, uma autoridade que não tem nenhuma autoridade acima dela. E é como se eles estivessem dizendo: Senhor, olha, o Sinédrio é autoridade sobre nós, mas Tu és o Senhor soberano, Tu és a autoridade sobre o Sinédrio e sobre qualquer outra pessoa. Então nós buscamos a Ti, nós pedimos a Ti intrepidez para continuar pregando a palavra, a Tua palavra, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus. Atos nos mostra como o Evangelho foi difundido e espalhado por todas as regiões por causa desse entendimento que aqueles crentes tinham, de que precisavam pregar o Evangelho. A ponto de que em determinado momento é possível ver o destaque que aquela igreja tomou por causa da sua evangelização, por causa da sua consciência. E lá no capítulo 9, versículo 31, vai dizer que aquela igreja estava tendo paz por toda a Judéia, por toda a Samaria. E aquela igreja estava crescendo e crescendo em número. Meus queridos, nós somos chamados a pregar o Evangelho a todo momento. Nós precisamos viver a exortação que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, quando ele diz: olha, Timóteo, prega o Evangelho a tempo e fora de tempo. O que ele estava dizendo a Timóteo é: não há um momento exclusivo, não há um momento especial, não há um momento da sua vida em que você deve pregar o Evangelho, que você deve evangelizar, mas você deve pregar a momento, a tempo e a fora de tempo. A qualquer oportunidade que tiver, pregue o Evangelho de Cristo, não importa a situação. Como nós podemos aplicar essa verdade às nossas vidas, de que o chamado de evangelizar não é apenas para pastores, não é apenas para missionários, mas o chamado é para todo crente, para todo cristão. Como aplicar isso que nós vimos agora às nossas vidas? Meus queridos, há sim chamados específicos, é bem verdade. Contudo, há chamados de Deus também, que são chamados gerais, vamos dizer assim. E a evangelização é um desses chamados, que não é para pessoas específicas, mas é para todo crente. Há alguns que são desafiados e chamados para uma evangelização ou para uma missão intercultural, ou transcultural, como nós bem conhecemos. Pessoas que saem dos nossos países para entregar em outros. Mas esse chamado não é exclusivo para eles, no sentido de sair daqui, mas é um chamado para mim e para você, de pregar a todo momento aqui onde nós estamos. Não precisa viajar, mas fique aqui. Não precisa mudar de país, mudar de cidade, mas aqui onde você está, pregue o Evangelho a todo momento. Charles Spurgeon, ele falou, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele falou uma verdade a respeito disso. Ele disse: todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Esse chamado não é apenas para missionários. Esse chamado não é para pastores, não é para presbíteros, mas esse chamado é para todos. Esse chamado é para todos. Esse chamado de evangelizar é para você que está aí sentado nesse banco. Há uma segunda verdade a respeito da evangelização que aqueles crentes viviam na igreja em Atos, que era o de evangelizar e pregar o Evangelho, a palavra de Deus, pregar Cristo. Era isso que eles tinham em mente. E vamos entender o que eu quero dizer com isso. Os crentes em Atos, eles nos mostram que
evangelizar e pregar para as pessoas é pregar unicamente uma coisa: o Evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo e nada mais. Isso é o que basta. Lá em Atos, capítulo 20, os versículos 26 e 27, nós vamos ver algo que Paulo fala. Atos 20, 26 e 27, ele diz: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. E o que ele estava querendo dizer com todo o desígnio de Deus era toda a palavra de Deus, todo o Evangelho de Deus, todo o Evangelho de Cristo. Paulo diz: eu lavo minhas mãos porque eu preguei todo o Evangelho. Ele não pregou nada mais do Evangelho, porque não é preciso pregar nada mais do Evangelho, mas tão somente do Evangelho de Cristo. Todo o desígnio de Deus, era isso que o apóstolo Paulo pregava. Meus irmãos, essa é a essência do evangelismo, essa é a essência do evangelizar, é pregar Cristo, é pregar o Evangelho de Cristo. A necessidade do arrependimento, a necessidade do perdão dos pecados para a salvação e para a vida eterna por intermédio de Cristo. É isso que transforma a vida. Não outra coisa, mas isso que transforma a vida. O Evangelho de Cristo. Essa é a mais bela e transformadora de todas as verdades. Cristo é que muda as vidas. Não outra coisa, mas pregar Cristo. Pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo declara essa verdade lá em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, passagem muito famosa, quando ele diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para a salvação, tanto dos judeus como dos gentios. O Evangelho é poder para a salvação, o Evangelho é aquilo que transforma a vida de alguém. Foi o Evangelho de Cristo que um dia transformou a minha vida e a sua vida. Nós nos enganamos se nós acharmos que o que transformou a nossa vida foi um testemunho que nós ouvimos de alguém. Isso pode ter sido apenas um meio usado por Deus, mas que aquele testemunho relatava e transcorria a respeito do Evangelho de Cristo. É isso que transforma as nossas vidas. Quando os crentes começaram a pregar por todos os lugares, eles estavam pregando o Evangelho de Cristo. Eu não vou ler todos os textos, porque certamente isso vai demandar muito tempo. Como nós não estamos com ele na projeção, eu vou ter dó e pena dos irmãos. Mas vários textos nos mostram que aqueles crentes pregavam o Evangelho de Deus, pregavam a palavra de Deus. Atos, no capítulo 8, os versículos 4 e 5, diz isso, que eles pregavam a palavra de Deus, pregavam a Cristo, pregavam o Evangelho de Cristo. Lá em Atos, capítulo 9, o versículo 20, nós vamos ver que a pregação que é relatada lá só fala do Evangelho de Deus, só fala do Evangelho de Cristo, só fala da pessoa de Jesus. E aquela pregação converteu pessoas e transformou a vida de pessoas. Pedro, em seu famoso discurso, quando ele prega no dia de Pentecostes, e 3.000 pessoas se convertem, se você for olhar o discurso de Pedro, Pedro prega Cristo, Pedro prega o Evangelho, e 3.000 pessoas entregam a sua vida a Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, uma igreja que dava tanto valor ao conhecimento, à sabedoria, Paulo escreve para eles e diz: olha, eu decidi uma coisa, é não saber nada no meio de vós, não saber nada de vocês, mas a única coisa que eu sei, a única coisa que eu tenho em meu coração e a única coisa que eu prego é a Cristo Jesus e este crucificado. Era isso que Paulo pregava. Não conhecimento humano, mas Paulo pregava a Cristo Jesus. Paulo pregava o Evangelho. No capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai falar novamente sobre isso. Na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, ele fala mais uma vez sobre isso, sobre esse seu desejo de pregar tão somente Cristo Jesus e aquele que havia sido crucificado. É esse fator que transforma vidas, o Evangelho. Em meio a tantos fatos contados por aí, que você já ouviu vários, eu tenho certeza, esse eu posso garantir que é verídico, de fato eu vi.
não estava no local, tá? Mas por televisão. Uma dessas igrejas onde as pessoas são chamadas para contar os seus milagres e as suas bênçãos que estão recebendo por terem feito algo em troca. Um determinado dia, algum tempo atrás, um desses bispos, apóstolo, não sei o quê, fez uma fila lá no palco e foi passando o microfone e cada pessoa estava dizendo as bênçãos e as vitórias que haviam alcançado. E chegou uma senhorazinha que aparentava ser bem humilde. E quando ele chegou naquela senhora, ele disse: minha irmã, conte a bênção que você recebeu. E quando ele botou o microfone, aquela senhora não titubeou, ela não teve dúvidas. Ela disse: Jesus perdoou os meus pecados. E aquele pastor na hora disse: sim, irmã, mas conte a sua bênção. E ela disse mais uma vez: Jesus perdoou os meus pecados. Deixou aquele pastor numa sinuca de bico. E ele pulou para outra pessoa para saber a bênção que aquela outra pessoa tinha recebido. Tantas bênçãos materiais. As pessoas estavam contando. Mas chegou a vez daquela senhora onde ela falou de fato aquilo que tinha transformado a sua vida, aquilo que tinha feito a sua vida mudar. E ela diz: Jesus perdoou os meus pecados. Ou seja, é como se ela estivesse dizendo: a maior bênção que eu recebi foi o Evangelho de Cristo Jesus em minha vida. Em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo ele vai nos falar que a fé tem que ouvir a pregação da palavra de Deus, ouvir a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. Nosso primeiro dever é ser fiel à obrigação que nós temos de Deus, que a obrigação que nós temos da parte dele é de apresentar as mesmas boas novas que Jesus apresentou enquanto esteve aqui na terra. A nossa obrigação de pregar é o Evangelho e nada mais. Porque é o Evangelho que transforma a vida e nada mais. Ou que pelo menos transforma verdadeiramente a vida. Como nós podemos aplicar essa verdade às nossas vidas a respeito de pregar tão somente o Evangelho de Cristo? Em primeiro lugar, meus irmãos, o Evangelho ele é completo em si, o Evangelho é totalmente suficiente. Nele contém tudo que um descrente precisa receber e precisa entender para a sua salvação. Nós não precisamos fazer inclusão alguma no Evangelho de Cristo. Quantas vezes nós tentamos dar o nosso jeitinho para tornar o Evangelho mais atraente para as pessoas que estão aí fora, quando na verdade nós não precisamos disso. O que nós precisamos é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós não devemos evangelizar as pessoas por aí, falando daquilo que Deus fez ou daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, ou não prioritariamente olhar para isso. Não devemos estar falando para as pessoas somente as bênçãos que Deus nos deu, que Cristo nos deu, que Jesus nos deu, porque Jesus nos abençoa, porque Deus nos abençoa. Não é isso que nós devemos fazer. Não sei se você já percebeu, mas Cristo, enquanto esteve aqui na terra, operou vários milagres para poder confirmar e mostrar às pessoas que Ele era Deus também. Porém, quando Cristo transforma vidas, Ele transforma vidas falando com aquilo que Ele falava, porque Ele pregava o Evangelho acerca dele. Ele pregava a necessidade de um arrependimento, de uma confissão do pecado, para obter o perdão e a vida eterna através dele. Ele não usava os milagres para fazer com que as pessoas se convertessem a Ele, mas Ele usava a sua pregação, Ele usava o seu Evangelho para fazer com que aquelas pessoas fossem transformadas. Quando nós começamos a evangelizar as pessoas, falando só as bênçãos que Deus nos deu, as bênçãos que Jesus nos deu, as bênçãos que Jesus dá, as bênçãos que Jesus dá, as bênçãos que Jesus dá, nós estamos atraindo pessoas que venham aqui com interesse de receber bênçãos da parte de Deus, bênçãos da parte de Cristo. Nós estamos atraindo pessoas que elas venham aqui e digam: Senhor, eu preciso de Ti por causa das Tuas bênçãos, eu preciso de Ti por causa daquilo que Tu tens para me dar. Quando na verdade nós deveríamos atrair pessoas aqui, para que elas chegassem aqui e dissessem: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu perdão dos pecados,
Porque sem ti eu nada sou, e sem o perdão dos teus pecados eu estou acabado. Pregue o Evangelho, não o seu Evangelho, não aquilo que Cristo lhe dá a todo momento e assim Cristo vai dar também para essas pessoas, mas pregue o Evangelho. A necessidade de confissão dos pecados, de arrependimento dos seus pecados, porque é isso que nós precisamos fazer para obter o perdão de Deus e assim a vida eterna. Em terceiro e último lugar, para você dar um glória, há uma outra verdade que nós podemos aprender com aqueles crentes a respeito da evangelização. Não só que o evangelizar é uma tarefa para todos os crentes, não só que eles deveriam pregar o Evangelho de Cristo e nada mais, mas há uma terceira verdade que nós vemos ali na igreja, naqueles crentes, é que eles mostravam e eles tinham consciência de que os resultados da evangelização pertencem a Deus. O resultado da nossa evangelização pertence não somente a Deus. Na missão de evangelizar, este ponto é de suma importância. Quantas vezes tantas pessoas falham neste aspecto? Vejamos algo que ocorre em Atos 16, no capítulo 14, na famosa conversão de Lídia, quando Paulo está pregando. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, Paulo dizendo, elas estavam nos escutando. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Não foi Paulo que operou a conversão em Lídia. Basta nós olharmos para o texto e nós vamos ver que foi Deus que abriu o coração de Lídia, os olhos espirituais de Lídia, para fazer com que ela entendesse aquilo que Paulo estava pregando e entregasse a sua vida a Cristo. Não tinha sido Paulo, mas Deus que converteu aquela pessoa, que converteu Lídia. Se você for olhar lá do capítulo 19 para o capítulo 13, são outros dois momentos onde Paulo está também pregando o Evangelho, o mesmo Evangelho. E nestas duas passagens, no capítulo 13 e no capítulo 19, nós vamos ver que várias pessoas rejeitaram a pregação do apóstolo Paulo. Era o mesmo Evangelho que estava sendo pregado. Porém, muitos rejeitaram nesses outros dois momentos. Ou seja, se fosse o apóstolo Paulo que convertesse aquelas pessoas, ele tinha convertido a Lídia e ele tinha convertido a todos quantos estavam lá no capítulo 13 e todos quantos estavam lá no capítulo 19. Mas não é isso que ocorre. Ou seja, Deus é que opera a transformação e Deus é quem opera a conversão na vida das pessoas quando nós evangelizamos. Meus irmãos, nós não vamos achar aqui em Atos ninguém desesperado porque estava evangelizando a alguma pessoa e aquela pessoa não tinha entregue sua vida ainda a Cristo. Nós não vamos ver nenhum crente desesperado por isso. E nós vimos, só parênteses, que nós podemos ver e achar tantos crentes hoje assim desesperados. Eu estou pregando já há tantos anos para uma pessoa e não entrega a sua vida a Cristo. Meus queridos, é Deus quem efetua tanto querer como realizar. A palavra de Deus diz que o vento sopra onde quer, onde Deus quer. A conversão veio por intermédio do Senhor, não por nossa vida, não por aquilo que nós estamos fazendo, mas vem pela ação de Deus através do Espírito Santo. O arrependimento vem com a ação de Deus. Lá em Atos, no capítulo 11, versículo 18, nós vamos ver que aquele povo que ouviu a pregação de Deus foi levado ao arrependimento por Deus, pelo toque de Deus, através do Espírito Santo em seus corações. A Bíblia nos lembra isso, a Bíblia nos mostra isso. Depois você pode olhar, você pode pegar comigo a referência, se você quiser, lá em João, no capítulo 6, os versículos 44 e 45 falam sobre isso, o próprio Cristo. Jesus diz, olha, todos já que chegam a mim, não vêm até mim sem o Pai ter enviado. Ninguém se converte porque alguém, uma outra pessoa está fazendo algo, mas se converte porque Deus leva, porque o Espírito Santo toca nos seus corações.
Paulo e Barnabé, quando eles estão pregando aos gentios, lá em Atos, no capítulo 13, versículo 48, nós vamos ver que a conversão daqueles gentios se dá por causa da ação do Espírito Santo, por causa da ação de Deus, que leva aqueles gentios a um verdadeiro arrependimento. Nós deveríamos dar glórias a Deus quando paramos para entender e para ouvir que o resultado da nossa evangelização, do nosso evangelismo, depende de Deus. Nós deveríamos dar glórias a Ele por isso. Sabe por quê? Porque se não dependesse de Deus, nós estaríamos já fadados ao fracasso. Se a conversão de vidas, o resultado positivo do nosso evangelismo, da nossa evangelização, não dependesse de Deus, nós já estaríamos fadados ao fracasso. Lá em Romanos 1, mostra que a natureza do homem, o homem natural, ele rejeita as coisas de Deus, ele não quer as coisas de Deus, ele transforma a verdade de Deus em mentira. Então, se não for a ação de Deus sobre a vida dessas pessoas, não tem como elas entregarem as suas vidas a Deus. Nós dependemos totalmente, nós dependemos única e exclusivamente da ação de Deus através do Espírito Santo, para que pessoas se convertam por causa da nossa pregação, da pregação do Evangelho que nós venhamos a fazer. Como aplicar essa verdade às nossas vidas? De que os resultados da evangelização pertencem a Deus. Meus queridos, não achemos que nós não estamos evangelizando porque nós não alcançamos esse resultado positivo daquela pessoa ter entregue a sua vida a Cristo ainda. Não se desespere achando que você não está pregando o Evangelho e que você está fazendo algo errado porque aquela pessoa não se converteu ainda. Essa transformação, ela vem com a ação de Deus, no momento de Deus, no tempo de Deus, assim como Ele quer. E se Ele, de fato, tenha sempre em mente que o resultado da sua evangelização, o resultado do seu evangelismo, não depende de você. Por mais boa vontade que você faça, por mais preparação que você tenha para isso, mas tenha sempre em mente que o resultado dessa evangelização, ela depende unicamente de Deus, que é aquele que opera, que é aquele que efetua tanto querer como realizar. É aquele que quebranta corações, é aquele que toca corações com uma graça totalmente irresistível e assim transforma. Nós temos aqui a presença de nossa irmã Dulce, todos sabem, missionária, assim como o seu esposo, o pastor Adolfo. Já passaram anos e anos das suas vidas fora, em tantos outros países, África do Sul, Estados Unidos e por aí vai, pregando o Evangelho de Cristo. Eu tenho certeza que se eles não tivessem em suas mentes e em seus corações que o resultado de toda a evangelização que eles fizeram depende totalmente de Deus, ou dependia totalmente de Deus. Se eles não tivessem essa mente, se eles não tivessem isso em suas mentes e em seus corações, eles já teriam abandonado a missão de evangelizar há muito tempo, porque eles já estariam completamente frustrados, porque eles não teriam obtido resultado positivo nenhum. Eles iriam achar que tudo dependia dele, e eles não iriam chegar em canto, em lugar algum. Nós precisamos ter essa consciência que o resultado da nossa evangelização depende somente de Deus. Meus queridos, um dia nós não ouviremos de Jesus: servo bom e bem sucedido, entra para o gozo do meu reino. Não. Mas o que nós ouviremos de Cristo, e eu assim espero que nós ouçamos, é: servo bom e fiel, entra para o gozo do meu reino. E essa fidelidade, ela se reflete, ela deve se refletir em ser fiel, em pregar o Evangelho de Cristo Jesus a toda a criatura, a todos aqueles que convivem conosco, seja em casa, seja no trabalho, seja no estudo, onde quer que nós estejamos, nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo, porque esse chamado é para todos os crentes, porque nós precisamos pregar tão somente o Evangelho de Cristo, porque é isso que transforma vidas,
Não há um outro nome no céu ou abaixo na terra pelo qual importa que sejamos salvos, se não for somente o nome de Cristo. Então é somente Ele que precisa ser pregado. E em outro lugar, nós precisamos saber que o resultado da nossa evangelização, da nossa pregação do Evangelho, vem tão somente de Deus, não dos nossos esforços, mas de Deus. Que Deus assim, pois, nos abençoe, faça de nós verdadeiros discípulos, verdadeiros missionários. Porque se nós não formos missionários, como disse Charles Spurgeon, nós vamos ser impostores vestidos de Cristo. Que Deus abençoe. Amém.